Salve, salve, nação rubro-negra, chegando no fim dessa tarde, no início dessa noite, com mais informações do Mengão. Léo Ortiz devidamente registrado no BID e já podendo estrear. Matheus Gonçalves, inclusive, comentou sobre o seu companheiro, que também já jogou junto lá no Red Bull Bragantino. A atualização sobre a lista alternativa que o Marcos Braz tem para reforços, principalmente no próximo período de abril. Atualização sobre o volante Thiago Maia, Corinthians revoltado com alguns quesitos de divisão de cotas para a Libra, a questão do meia Maurício, né, jogador do Internacional, Flamengo tem algumas dificuldades, se realmente tiver esse interesse em papel, o Tite, inclusive, está barrando a saída de um volante barra meia, um cara que ele entende que pode ser utilizado em alguma eventualidade, e a torcida do Flamengo cada vez mais aumentando, isso não é surpresa para ninguém, mas, obviamente, a gente vai chegando em recordes inimagináveis, mas, ao mesmo tempo, esperados pela grandeza que é essa nação rubro-negra, tá certo? Então, vai chegando, amassando o like, se inscrevendo no nosso canal se você não é inscrito, ativa o sininho, compartilhe os nossos conteúdos, que é muito importante, tá bom? Primeiramente, sobre o Léo Ortiz, jogador nação rubro-negra, foi registrado hoje oficialmente pelo Flamengo, lá no boletim informativo diário da CBF, e já está liberado para estrear. Hoje pela manhã ele conheceu as instalações no CT, hoje pela tarde conheceu o grupo, conheceu o Tite, e todos os trâmites, todas as documentações que eram necessárias serem feitas, o Léo Ortiz acabou ali cumprindo juntamente com a diretoria rubro-negra, tá? E o Matheus Gonçalves, na Flá TV, falou sobre o caráter, sobre esse novo reforço do Flamengo, seu ex-parceiro de Bragantino e agora parceiro do Mengão, o Léo Ortiz. E disse assim: o Léo é, acima de tudo, um cara do bem, um ser humano impecável. Desde quando joguei no Red Bull Bragantino, me tratou super bem. Por ele ser o capitão, todo mundo respeitava. Um cara simples, que dentro de campo joga muito e acredito que vai acrescentar muito e ajudar o Flamengo com a experiência que ele tem e com o bom futebol dele. Então, boa sorte, Léo Ortiz. Provavelmente vai estar relacionado para o Fla-Flu, a não ser que o Tite faça uma precaução com relação à adaptação, tá? O Flamengo também está tentando aproveitar essa brecha no regulamento da CBF em abril para contratar pelo menos mais um jogador, principalmente pelo fato do Maicon e do William Carvalho não ter ido à frente, tá? Algumas reportagens, inclusive do Coluna do Fla, trouxe a informação de que o Flamengo tem uma lista alternativa, nenhuma novidade, né, de possíveis reforços que agradam à diretoria. Com isso, os dirigentes rubro-negros, eles vão tentar a chamada famosa oportunidade de mercado para tentar trazer alguém desse futebol nacional, tá? E aí o Flamengo visa esse meio-campista, um volante, um cara coringa do futebol brasileiro nessas próximas semanas. Lembrando que a janela fecha amanhã, dia 7 de março, na quinta-feira, mas os clubes vão poder contratar no mercado nacional do dia 1º ao dia 19 de abril, desde que os jogadores contratados sejam somente colocados em disputa dos estaduais de um clube para o outro, tá bom? Informação somente concretizada para vocês. Lembrando que o Maurício é um desses nomes que podem estar novamente entrando em pauta para essa situação, tá? Só um detalhe do Léo Ortiz que eu esqueci, galera. Segunda-feira, 2h da tarde, é a sua apresentação. A coletiva já foi marcada. Segunda, 2h, você já sabe, então, no início da semana seguinte, a nossa live vai começar um pouquinho mais tarde, porque a gente vai pegar a coletiva ao vivo para vocês acompanharem, tá bom? Thiago Maia, além dessa indefinição do volante, o Flamengo conseguiu hoje dar mais um passo, juntamente com o Internacional. O staff do jogador está vivendo a expectativa por um desfecho até no mais tardar amanhã, quando então fecha essa janela, só que o tempo, né, de ser concretizado está ficando muito curto e ainda o desfecho final não aconteceu. Thiago Maia não quer ficar mais, está ansioso para sair, assim como o presidente do Internacional e o técnico Kudê da mesma maneira, tá bom? Sobre o Maurício, que já é do Inter, o Flamengo vai precisar vencer 2 barreiras, vamos colocar assim, para ter sucesso nessa futura negociação pelo jogador. A primeira é convencer o jogador que vale a pena jogar no Flamengo e disputar posições com outros atletas de muita qualificação. Exemplo, Gustavo Scarpa não quis, o Maicon do Corinthians também optaram por não vir com receio, né, de ter poucas oportunidades ou então de não ter muitas brechas.
E, além disso, a segunda característica, né, o segundo ponto é que o valor solicitado pelo Internacional, como a gente já passou para vocês, é 9 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Maurício. 8 a 9 milhões de euros geralmente é a base, tá? E o Internacional, complementando para vocês, o Internacional quer em sua conta de forma limpa, justamente porque já possui só metade do valor do jogador. E o Fla, para chegar nesse montante, vai precisar aí fazer toda uma movimentação de maneira geral no seu orçamento. O time gaúcho até vai conseguir tentar, de todas as formas, resistir a esse assédio ao jogador, porque também não quer reforçar um rival direto no Brasil. O Inter, nesse momento, tem dado prioridade para negociar o Maurício ao mercado internacional. No mês de janeiro, o Corinthians até tentou o jogador, mas não obteve sucesso. Recentemente, o Palmeiras botou um ótimo valor por ele, mas também ouviu não, porque o Internacional não quer reforçar nenhum rival que ele entende que vai estar à frente de todas as competições. Flamengo, Corinthians, Palmeiras são rivais que eles encaram dessa forma, tá bom? Falando ainda em caras que jogam pelo meio de campo, um cara que é destaque da base, mas ainda não tem muito espaço no profissional, mas o Tite vem acompanhando de perto, é o Everton Araújo. Ontem, né, no finalzinho dessa janela, ele despertou o interesse do América Mineiro, segundo o pessoal do mundo rubro-negro. E aí, o time do América Mineiro foi tentar entender as condições do atleta, mas o Tite se manifestou ao contrário ao negócio e foi determinante para que ele permanecesse, lembrando que ele é um meia volante de 21 anos de idade. A contratação dele seria até uma indicação do assistente técnico Leonardo Xered, que trabalhou com o jovem lá no Sub-20 do Flamengo, mas agora está no Clube Mineiro. E o objetivo era ter um empréstimo até o final dessa temporada para que ele fosse disputar a Série B. Contudo, a comissão técnica do Tite entende que ele pode ser importante, principalmente pela falta de reposição e pelas questões de saídas, e por isso barrou a questão do jogador, tá? Informação também que veio lá da Itatiaia, através do Lucas Sanches e do Fabrício, estão dando aí os devidos créditos para os dois jornalistas, tá bom? Corinthians está revoltado, nenhuma novidade, né? Augusto Melo aí sempre tem alguma coisa para falar, e agora a nova diretoria do Corinthians está desafiando a audiência do Flamengo e todas as condições oferecidas pela Libra, visando com que eles façam uma reavaliação das cotas de TV. Flamengo, em 2022, liderou todos os pacotes de vendas de pay-per-view com quase 22% e o Corinthians 12,2%. Esse diferencial aí resulta basicamente 53,9 milhões a mais que o Flamengo recebeu com relação a essas cotas pelo Brasileirão. Porém, na Libra tem uma regra muito fixa. 40% é dividido de maneira igual, 30% pelas posições na tabela do Brasileiro e 30% na audiência, que também vai ser aí dividido de maneira proporcional. E aí você pensa, torcedor, como é que você ganha o mesmo valor de um time que está em segundo, terceiro lugar, de um outro time que disputa nono e 10º lugar do campeonato? Então, essa diferença vai ser cotada. Diante dessa situação, o Corinthians pondera, inclusive, sobre a saída da Libra e a aceitação, né, da Forte Futebol, que é um outro ponto aí também, e a Forte está utilizando o empréstimo da XP Investimentos, assegurando que o Corinthians vai receber, no mínimo, o mesmo valor que a Libra gostaria de pagá-lo. Contudo, o clube acredita que poderia arrecadar mais com a divisão dos direitos entre as diferentes emissoras, ou pelo menos ter uma forma igualitária referente ao Flamengo. Resumindo, o Corinthians quer o mesmo que o Flamengo ganha, porque acredita que a audiência é a mesma, mas a gente sabe que a torcida rubro-negra é diferenciada demais, ninguém dá audiência como o Flamengo dá, seja em mídia esportiva, televisiva, seja também em canais ou formas independentes, tá? Falando em nação, falando em torcida, uma nova pesquisa da Atlas Intel divulgou o Flamengo como novamente a maior torcida do Brasil, com uma larga folga referente aos seus rivais. O rubro-negro, nesse momento, tem quase 47 milhões, segundo essa página, lembrando que já teve outros estudos que o Flamengo chegou a 48, e a projeção, inclusive, é que no mais tardar até ano que vem, a torcida chegue à marca de 50 milhões.
O Corinthians, nesse momento, é o segundo colocado, com uma diferença aí de quase 20, 30,4. São Paulo, 21,2. Palmeiras, 16,5 e Vasco, 13,2. Todos os clubes que completam o G5, tá? Curiosamente, Fluminense e Botafogo não figuram nem ao menos o G10. A gente vê isso nas partidas. Afinal, cadê a torcida do Fluminense que não comparece? Cadê a do Botafogo que só comparece quando convém? Você vê que são tudo pipoqueiros e só vai em situações quando o time está disputando alguma coisa, tá? Mas a nação rubro-negra não. Ela sim é diferenciada e vem acompanhando o time quando merece e quando não merece, em qualquer campeonato e em qualquer lugar. Então, nação, daqui a pouquinho a gente está batendo essa marca de 50 milhões e alcançando mais ainda recordes aí que ninguém espera, mas só a gente sabe aí o quanto a nação é diferenciada assim, tá bom, galera? É isso. Vai subindo o like, não se esqueça. Se inscreva no canal para a galera também não deixar passar batido. E amanhã, 11h40, ao vivo, no seu horário de almoço, a gente está aqui de volta no Visão Rubro-Negra, tá bom? Abraço para vocês. Até mais. Saudações. Fui.